O problema nosso é o idioma, é a questão da tradução, né? A gente lê uma entrevista sua que você tem dificuldade de livros traduzidos para o inglês, da literatura brasileira, que lançam a primeira edição e lançam a segunda. Exato, temos graves problemas com isso quando damos cursos de literatura brasileira em inglês. Não há livros, eles não reproduzem, eles fazem a primeira edição e acaba. Esgotou. Então o que nós fazemos é algo contra a lei. Fazemos uma cópia do livro inteiro e distribuímos aos estudantes, que eles pagam só a cópia, que às vezes sai até mais caro que o próprio livro, não é? Mas por que os editores não fazem segundas edições, sabendo que agora se ensina literatura brasileira em muitas universidades norte-americanas? É uma questão de comércio para eles, né? Eles vendem muito mais literatura hispano-americana traduzida ao inglês do que qualquer outra. E às vezes há até prêmios Nobel que nunca foram traduzidos. Mas Elias Canetti, né, também recebeu o prêmio Nobel, também não foi traduzido logo. Tinha só um livro traduzido, mas depois começaram a... As massas não estão tão interessadas em ler em nenhum país. Quando se fala tanto aqui que o brasileiro não lê e tal, eu acho que isso não é verdade, sabe? Ou não é verdade identificar o brasileiro como um ser que não lê. Em todos os lugares, você vai para qualquer outro país, você não vê gente lendo livros no metrô. No máximo eles leem um jornal. São todos alfabetizados, essa é a grande diferença. As massas são alfabetizadas e aqui não. Mas que sejam leitores e que possam conversar com você num café sobre esse e aquele escritor, é uma ilusão. Não há isto. E o Brasil não fica atrás. As massas não leem, mas veem novela, aprendem alguma coisa com as novelas. E eu tenho visto que as novelas inserem certas noções de higiene. Quando teve o problema da dengue, ensinavam dentro dos diálogos como fazer uma coisa em casa. E agora, com essa novela corrente, estão falando sobre lúpus, o que é o lúpus, que é uma doença que atinge muita gente e pouco se sabe sobre essa doença. Então, a novela perfaz, talvez, substitua, talvez, a leitura de bons livros. Não que seja a mesma coisa, mas atinge as massas. Então, a diferença dos números de venda aqui no Brasil e, por exemplo, no mercado americano, podem não ler, mas existe uma tradição, tá, maior na leitura nos outros continentes. Aqui a gente já está... estão começando a abrir mas esse mercado agora. Sério, acho que também existe o outro lado. Falta cabeça de negócio, principalmente nas distribuidoras. Nós tivemos vários exemplos disso recentemente. A gente convidou, por exemplo, aquele ciclo de crítica lá no Martins Fontes, por coincidência, o Evandro Afonso Ferreira, não sei se você... Sim, eu sei quem é. Que, aliás, foi um doce de pessoa e tal. Entre a gente convidá-lo e ele vir a primeira vez, ele foi nomeado como finalista. Ele estava em primeiro lugar na lista dos finalistas do Jabuti. E entre ele vir a primeira vez e vir na última semana, foi anunciado o prêmio. A gente saiu correndo. Eu tinha lido o prêmio porque eu era jurada de Jabuti. Eu tinha lido, na verdade, o livro dele anteriormente, eu tinha lido o livro e tal. Não tinha esse livro em lugar nenhum, nem depois dele ganhar o prêmio. Gente, e não é uma editorazinha, né? Eu sou responsável por uma coluna, voltando atrás, na Library of Congress, Biblioteca do Congresso, há uma publicação a cada 2 anos que se chama Handbook of Latin American Studies, onde todos os países da América do Sul e da América Central são representados por vários gêneros: poesia, crônicas, ficção, romance, contos, também história e alguns aspectos da sociologia e tal. Eu sou responsável pelos romances brasileiros. E eu vejo
um nível muito bom mesmo, de escritores brasileiros, não judeus, que escrevem muitíssimo bem e são quase ignorados no Brasil. Quando eu procuro um material sobre eles, no máximo vem uma pequena resenha dessas que as livrarias colocam e que podem ser encontradas na orelha do livro, quer dizer, não há nada nem original. A gente vê isso. Como podemos modificar isso?